Olá pessoal, estamos aqui para a segunda aula da nossa série Vida no Espírito e o tema de hoje é os batismos. Queridos, nós estamos aqui com muita alegria para a segunda semana da ministração da série Vida no Espírito, com o tema de hoje, os batismos. Vamos falar sobre o batismo nas águas e batismo no Espírito Santo. Lembrando que se esse vídeo tem chegado a você que não é aqui de Ribeirão ou não é da Igreja Voz, mas quer se expor ao material, você pode solicitar o livro pelo meu e-mail wilsonpaz@gmail.com. Está aparecendo aí na tela. Lembrando que o livro ele faz parte de uma estrutura maior de vídeos e de algumas orientações. Mas pelo e-mail eu te explico caso você queira participar com a gente. Os batismos. Vamos falar sobre o batismo nas águas a partir da orientação de Jesus, ou da ordem de Jesus em Mateus 28, versículos 19 e 20. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Esta é uma ordenança de Jesus para todo aquele que teve uma experiência de novo nascimento, todo aquele que já confessou a Jesus como Senhor e Salvador pessoal, então ele recebe essa mesma direção de dar o segundo passo através das águas do batismo. Qual que é o simbolismo do batismo? Qual que é o significado do batismo? O texto bíblico de Romanos 6, de 1 a 4, vai nos deixar um pouco mais claro o seu significado. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Nessa primeira parte do ensino sobre o batismo, é importante a gente destacar 3 palavras-chave que são descritas aqui no texto de Romanos 6, de 1 a 4. Ele está falando que o batismo traz uma identificação com a morte, sepultura e ressurreição. E é isso que a gente está representando na hora em que somos batizados ou que estamos batizando alguém. A pessoa, na sua primeira condição, ela está numa condição de morte, representando a velha vida sem Jesus. Quando nós mergulhamos essa pessoa, ou quando somos mergulhados nas águas, esse mergulho ele está simbolizando a sepultura do velho homem. Então, quando a pessoa emerge das águas, nós estamos simbolizando a sua ressurreição para viver em novidade de vida. O Senhor Jesus tinha em mente essa figura da morte, da sepultura e da ressurreição. E é isso que toda pessoa recebe como direção de Deus para fazer a partir do momento em que ela professa a sua fé em Jesus. Ela confirma essa fé através do batismo, identificando-se com ele na sua morte, na sua sepultura e na sua ressurreição. Na verdade, quando o Evangelho chega ao nosso entendimento, o Evangelho ele é um fato, a Boa Nova é um fato a partir do momento em que Jesus morreu na cruz. Jesus morre na cruz, Jesus é sepultado e ele ressuscita ao 3º dia. A grande questão é que este evento aconteceu há mais de 2000 anos. Poderia ter acontecido ontem, semana passada, mês passado, 10 anos, não importa o tempo. Mas o que importa é que esse evento da morte de Jesus, da sua sepultura e da sua ressurreição, esse evento aconteceu há muito tempo atrás. Poderia ter sido brevemente, mas aconteceu em algum período do passado. E o Evangelho chegou a mim hoje. Então o que eu faço? Eu me identifico com esta morte como se estivesse trazendo para o meu hoje
para o meu agora, aqui e agora. E então eu me identifico com Jesus, é como se eu estivesse morrendo com ele, sendo sepultado com ele e ressurgindo com ele. Há uma identificação. Não importa, como eu disse, há quanto tempo isso tenha acontecido. O que importa é que quando o evangelho chega e eu entendo que ele fez isso por mim, então agora é a minha vez de me identificar com ele. Então eu morro com ele, eu sou sepultado com ele e eu ressuscito com ele para viver em novidade de vida. Quando eu estou morrendo ou sendo sepultado, quem é que está morrendo e quem é que está sendo sepultado? É a nossa velha vida, é o nosso velho homem, a nossa velha natureza, o nosso passado, a nossa vida antiga, mortos em nossos pecados, em nossos delitos. E quem é que está ressurgindo? É uma nova criatura, é um novo espírito. O espírito agora de Deus passa a morar na minha vida. E é todo esse simbolismo que eu estou celebrando na hora do batismo. Morre o velho homem e ressurge alguém para viver em novidade de vida. Por mais que seja um ato simbólico, mas ele é importante no reino espiritual. Primeiro, porque Jesus foi quem ordenou que isso acontecesse. E segundo, porque o simbolismo no reino do espírito, ele tem todo um significado, tem toda uma realidade espiritual de que nós não conhecemos, mas que Deus sabe o seu valor. Há uma mensagem no reino espiritual, através do batismo nas águas, de que agora nós somos propriedade exclusiva do Senhor. O começo da ministração vai trazer o significado da palavra batismo. A palavra batismo vem do grego baptizo e significa mergulhar ou imergir. E o seu significado, seu simbolismo está aí quando somos batizados nas águas, morte, sepultura e ressurreição para vivermos em novidade de vida. Não quer dizer que estaremos imunes ao pecado ou que o pecado não fará mais parte da nossa vida, mas quer dizer que agora, sendo uma nova criatura, eu recebo da parte do Senhor a força e o poder para viver no poder da ressurreição de Jesus Cristo, vencendo o pecado e vencendo as tentações. A segunda parte da nossa ministração vai falar sobre o batismo no Espírito Santo. Se a palavra batismo significa imergir, mergulhar, batismo no Espírito também tem a ver com um mergulho no Espírito, uma imersão na sua presença. E nós vamos encontrar alguns eventos de batismo no Espírito Santo para que possamos compreender o seu significado. Primeiro é importante trazer aqui para os amados de que o novo nascimento ele é distinto do batismo no Espírito Santo. Também é importante dizer que para algumas linhas mais tradicionais, o novo nascimento e batismo no Espírito Santo é a mesma coisa. Para alguns segmentos religiosos ou mesmo evangélicos, novo nascimento e batismo no Espírito são a mesma coisa e acontecem no mesmo momento. No entanto, nós somos de uma linha mais renovada e cremos nos dons do Espírito para hoje, cremos nos ministérios apostólico, profético, evangelístico, pastor e mestre para o dia de hoje. Então temos uma visão mais renovada e dentro da nossa experiência e da experiência de alguns também teólogos na área da renovação, nós somos da linha em que novo nascimento é uma coisa e batismo no Espírito Santo é uma outra coisa, são experiências distintas, ainda que possam até fazer parte do mesmo momento. Em alguns registros bíblicos nós vamos encontrar novo nascimento e batismo no Espírito Santo acontecendo instantaneamente, ou seja, na mesma incidência, no mesmo momento, mas também vamos ver, conforme a lição de hoje, batismo no Espírito Santo acontecendo num outro momento depois que a pessoa nasceu de novo, então com uma experiência distinta. No caso de Jesus, o batismo no Espírito Santo de Jesus, nós vamos encontrar a passagem bíblica do batismo de Jesus.
no capítulo 3 de Mateus, do Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 16, vamos encontrar a seguinte experiência. E sendo Jesus batizado, nesse caso o batismo nas águas, sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Aqui no caso de Jesus, que desde o seu nascimento nasceu da semente divina, da palavra divina e sem pecado, mas aos 30 anos, ao sair das águas do batismo, ele viu os céus abertos e o Espírito descendo sobre ele na forma de pomba, ou como pomba, e vindo sobre ele. Essa foi a experiência do batismo no Espírito Santo, na experiência de Jesus, algo que aconteceu logo que ele saiu das águas, do batismo nas águas. E a partir daí, e só a partir daí, é que nós vamos encontrar Jesus indo por toda parte, sendo guiado pelo Espírito Santo para realizar tudo aquilo que ele realizou. Então, antes do batismo no Espírito Santo, não há registro de que Jesus tenha feito milagres, de que Jesus tenha operado no poder do Espírito. Até aquele momento, Jesus, embora tendo nascido da palavra divina no ventre de Maria, portanto perfeitamente Deus e perfeitamente homem, 100% Deus e 100% homem, mas somente aos 30 anos, ao ser batizado no Espírito Santo, é que agora ele é conduzido pelo Espírito e então, a partir desse poder espiritual, ele realiza todas as obras de milagres, de curas e todo o sobrenatural que nós vimos na pessoa de Jesus. Isto está provado no próprio texto bíblico de Atos 10, versículo 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então fica claro aqui em Atos 10, 38, de que tudo que Jesus fez na sua vida, em termos de obras sobrenaturais, só o fez por conta da ação do Espírito Santo na sua vida. Então o batismo no Espírito Santo vem para nos ungir, vem para nos capacitar, vem para nos habilitar a realizar algo que naturalmente nós não conseguiríamos fazer. E é por isso que essa lição aqui está antes dos dons espirituais de 1 Coríntios 12. Palavra de sabedoria, de conhecimento, milagres, curas, profecia. Esse texto de hoje, a lição de hoje, vem antes. Porque é no batismo no Espírito que somos imersos numa dimensão de poder, de sobrenatural e de unção que nos capacita, que nos habilita a operarmos nos dons espirituais. Então essa é a experiência de Jesus. Mas vamos ver o batismo no Espírito na vida da igreja. Primeiro a promessa, Lucas 24, 49, e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Veja, Jesus então nos trouxe essa promessa do Espírito, e quando essa promessa foi feita? Foi feita por Jesus, claro que ele está se utilizando também de promessas do Antigo Testamento, especialmente Joel, capítulo 2, que fala que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Então Jesus agora toma a promessa de Joel e diz, logo depois que ele ressuscita, ele passa 40 dias ainda na presença dos seus discípulos, na média de umas 500 pessoas, e ali ele fala, fiquem em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Então, depois da ressurreição, ele passa 40 dias com o povo, e a festa de Pentecostes seria 50 dias depois das primícias, ou 50 dias depois da ressurreição de Jesus. Ele fica 40 dias com o povo, então faltam 10 dias. O que ele está querendo dizer? Olha, eu estou subindo ao Pai, mas fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder.
Essa é a promessa e o cumprimento acontece 10 dias depois, ou seja, 50 dias após a ressurreição de Jesus, já que ele ficou 40 dias com o povo, então 10 dias depois dos 40 dias e 50 dias depois da ressurreição, a promessa se cumpre. Quando? No dia de Pentecostes. E você vai encontrar também essa referência em Atos 2, de 1 a 4, que diz assim: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Não se preocupe agora, nesse momento aí, com o falar em línguas, mas fica claro para esse povo, para esses discípulos, para esses que já haviam recebido a palavra no coração, para estes que já haviam professado fé no Senhor Jesus, para esses que já estavam caminhando com Jesus já há algum tempo, agora faz-se a promessa de que o Espírito desceria sobre eles. O que aconteceu no dia de Pentecostes, quando havia mais ou menos umas 120 pessoas em oração, aguardando o cumprimento dessa promessa. Era um dia de festa, onde tinha gente de tudo quanto era lugar, de todas as nações estavam representadas ali em Jerusalém. E quando estes 120 começaram a ser cheios do Espírito e falarem outras línguas e também a profetizarem, aquilo foi um impacto para toda a cidade de Jerusalém e para todos estes representantes que, ao terminar a festa, voltariam para suas cidades e para suas nações, mas impactados com aquilo que havia acontecido lá em Jerusalém. Amém? Amados, no livro aqui nós vamos ver algumas experiências em que o batismo no Espírito Santo acontece na mesma hora em que a pessoa está nascendo de novo, ela já é cheia do Espírito Santo. E há algumas passagens bíblicas que também você vai ter oportunidade de ler aqui. Não farei agora para que o vídeo não fique muito extenso, mas essa outra parte apenas vai mostrar também que algumas pessoas receberam a palavra, foram batizadas nas águas e só depois de um tempo, que ouviram de que poderiam ser cheias do Espírito Santo e então foram batizados no Espírito Santo no outro momento da vida. Nasceram de novo, foram batizados nas águas e em um outro momento foram cheias do Espírito Santo. Aqui na nossa ministração não vamos ficar tão preocupados com isso. Pastor, quando nasci de novo, eu fui batizado no Espírito Santo? Não sei se fui batizado no Espírito Santo. Pastor, falta ainda ter alguma experiência? Veja, aqui nós não vamos ficar preocupados com o termo, se você foi batizado no Espírito, se você foi cheio do Espírito, ou se você já foi batizado no Espírito quando você nasceu de novo. O que importa é que você nasça de novo por meio do arrependimento e da fé em Deus, e isto só pode acontecer pela ação do Espírito que te convence de pecado, te convence de que você precisa de fato mudar de vida, nascer de novo. O que importa é que você aceite Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Importa que você seja batizado nas águas, porque este é o mandamento do Senhor. E se você já o foi, glória a Deus. Se não foi ainda, prepare-se, porque a estação das células é justamente para te preparar para o batismo nas águas, que vai acontecer em breve. Então isso é importante que aconteça e que, em meio ao seu novo nascimento, batismo nas águas, que nesse período você seja cheio do Espírito Santo. Se você vai dar o nome para isso de batismo no Espírito Santo ou enchimento no Espírito, não importa. O que importa é que você mergulhe no Espírito. Como, pastor? Através de uma oração,
através de alguém que lhe impõe as mãos, seu líder de célula, ou através do seu momento particular, em casa, no seu devocional, em que você diga: Senhor Jesus, eu quero ser cheio do Teu Espírito, eu quero mergulhar na Tua presença e eu quero ter uma experiência que marque a minha vida, de tal maneira que a partir dessa hora eu possa ser guiado pelo Teu Espírito para viver em novidade de vida e para andar no poder da ressurreição. Certamente o seu líder de célula vai lhe ajudar, vai lhe orientar, e nós também teremos momentos em cultos, em reuniões, onde vamos dar oportunidade para que todas as pessoas sejam cheias do Espírito Santo. Não importa em que momento isso vai acontecer na sua vida, mas o que importa é que você possa mergulhar nesse oceano de vida, de poder, de revelação e ser introduzido numa vida sobrenatural. É isso que a gente espera, e eu creio que essa lição de hoje vai ser aí um pontapé inicial, vai ser uma base para que você possa se aprofundar nesse assunto e crescer na vida no Espírito. É o nosso desejo. Boa célula, e espero revê-lo na semana que vem, se Deus quiser, em nome de Jesus. Deus te abençoe.